Olá pessoal, aqui quem fala é o Enéas do site www.equilibriocontinuo.com.br. Transforme a sua vida com a EFT. Hoje eu queria dar um exercício para vocês sobre sabotagem, ou melhor, acabe com a sabotagem e comece a brilhar. Ou seja, como nós podemos fazer para acabar todos aqueles nossos bloqueios para começar realmente a obter aquilo que a gente quer. Ora, quem não quer sucesso, abundância, prosperidade, saúde principalmente, felicidade, tá? Mas, de alguma maneira, obviamente você vai responder que sim, lógico eu quero. Mas a pergunta é, será que você está pronto ou pronta para ter o sucesso? Tá? Ou será que você está no caminho da autossabotagem? O interessante é quando a gente entende que sempre quando a gente quer dar um passo à frente, existe uma retração, existe um medo, melhor medo. Eu não vou chamá-los de medroso, nem de medrosa, mas no fundo todos nós temos esse medo de sair da zona de conforto, medo de dar o passo à frente. Então nós temos que trabalhar um pouquinho também esse medo para conseguir o sucesso que a gente quer. Lógico, sempre eu peço para a pessoa assim, fazer uma pergunta e tentar obter a resposta. A resposta não pode vir no nível racional. A pergunta seria assim, qual seria a desvantagem de você conseguir o que você quer? Ora, a pessoa vai responder, nenhuma desvantagem. Eu quero ter melhor saúde, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter sucesso na vida. Então a primeira resposta racional vai ser essa. Mas tente ler nas entrelinhas. Muitas vezes, nós, ao mesmo tempo que nós queremos o sucesso, lá no fundo, no nosso inconsciente, está falando, não, é melhor não. É melhor porque no momento que você for bem sucedido na vida, você vai ter que trabalhar mais, ou então você vai ter que ter mais responsabilidade, ou então vai ter um monte de gente invejosa em cima de você, ou então você pode perder tudo, enfim. Existem inúmeras respostas no nosso inconsciente que não são lógicas no nosso nível racional, mas elas são muito lógicas para nos proteger de um medo. Então, para termos sucesso, nós precisamos encarar esse medo, fazendo talvez um pouco de exercício da EFT para derrubá-lo, para encarar realmente a vida, quando a gente possa dar passos à frente sem problema nenhum. Vamos lá nesse exercício? O primeiro passo para ser feito, antes de fazermos o exercício da EFT dos toques e tudo mais, é começar eu até uso o termo, vamos escanear a nossa consciência. Vamos escanear o nosso ser e ver onde poderia estar esse medo. Ora, digamos, eu gostaria que você deixasse claro agora o que você quer. Se é melhor saúde para tal, ou então se é prosperidade, enfim, dar passos à frente. Você então imagina, ou visualize, ou sinta você já conseguindo o que você quer. Nesse momento, tenta ver o que poderia ser aquilo que está causando medo, aquilo que está atrapalhando. Pode ser assim um exercício um pouquinho chato, porque a gente tem que encarar uma certa realidade, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Tá? Mas então, tente parar um pouquinho agora e veja, realmente, eu quero tal coisa. Né? Fale em voz alta, tá? Eu quero. Pá. Aí nisso, veja a vibração que poderia estar atrás disso. Tipo, por exemplo, uma frase assim, eu quero tal coisa, mas e se eu conseguir? Pode vir assim, questão de medo do fracasso, tipo, se eu não conseguir, vai ser pior, vai ser frustrante, então eu prefiro não fazer. É aquela coisa como o pessoal fala assim, usa a palavra procrastinar. Eu não dou o passo à frente e tudo, porque pode ser simplesmente aquele medo de dar o passo à frente e não dar certo, de fracassar e se frustrar. Agora, tão importante quanto o medo do fracasso é também o medo do sucesso. E se der certo? Como eu falei, né, pode ser que a primeira reação nossa fala, não, lógico, eu quero que dê certo. Mas pense um pouquinho, veja se você não tem esse medo do sucesso, porque muitas vezes você pode, se eu me sair bem sucedido, de repente
Como eu falei, de repente eu vou ser alvo de inveja dos outros, eu vou ser alvo de roubo, eu vou ter muita mais responsabilidade, depois ou então aquela birra de você fazer do contra, tipo, eu vou beneficiar alguém, eu não quero beneficiar tal pessoa e tudo mais. E existem inúmeras razões que não parecem lógicas no nosso racional, mas elas podem ser razões que podem estar impedindo o nosso sucesso, e por isso a sabotagem. Então, fazendo esse pequeno exercício assim de pergunta e resposta, talvez a gente possa detectar um pouquinho da nossa sabotagem. E isso é essencial para que a EFT dê certo. Não precisa ter pressa, tá, para fazer esse exercício, que eu gostaria que vocês fizessem um pouquinho, talvez um pouquinho por dia nesse exercício, vai ter resultados ótimos. Então, primeiro eu vou pedir para você ver esse tal de medo que está na entrelinha, está atrás de você falando, não, você não vai dar o passo à frente. Então, uma vez que você tem mais ou menos uma ideia desse medo, né, eu gostaria que você tentasse ver o quanto ele vibra em você. Né? Medo de, vamos chamá-lo de medo de dar o passo à frente. Então, o exercício é assim, diga em voz alta. Tá, diga em voz alta mesmo. Eu estou com medo de conseguir o que eu quero. Aí nessa lacuna, você põe uma lacuna e conseguir o que você quer. Digamos, quero conseguir mais sucesso na vida, quero conseguir um melhor emprego, eu quero conseguir mais dinheiro, o que seja. Mas então diga em voz alta assim: eu estou com medo de conseguir, porque o que vem depois do porquê é a razão do medo. Tá? Porque de repente, se eu conseguir, por exemplo, digamos um exemplo, você quer conseguir uma nova namorada, então eu estou com medo de conseguir uma nova namorada porque não tem lógica, tá? Mas a resposta poderia ser assim, porque de repente ela pode me deixar depois e eu vou sofrer. Isso é uma razão de boicote. Então diga em voz alta: eu estou com medo de, porque. Uma vez que a gente tem isso mais claro na nossa cabeça, veja a intensidade desse medo, a intensidade com que você falou essa frase, de 0 a 10, 10 sendo uma intensidade muito alta e 0 nada. Tá? Geralmente a intensidade é alta se você está aqui querendo fazer esse exercício. Se vieram muitos medos na cabeça, é melhor listar. Tá? Escreva a listinha assim, medo de conseguir ou medo de não conseguir. Enfim, faça essa listinha, tá? E a partir dessa listinha, a partir dessa medida de intensidade que você fez, aí nós vamos fazer o exercício da EFT, ok? Está pronto? Vamos lá, primeiro a gente usa o ponto do Karatê. Lógico, eu deixo aqui o conselho que se você ainda não sabe fazer a EFT, talvez você precise olhar um pouco os vídeos básicos de introdução, mas é muito simples, você siga comigo, vamos lá, tá? Primeiro a gente bate nessa mão aqui, tanto faz mão direita ou mão esquerda, nós batemos aqui, mantemos a respiração sempre solta, leve, e fazemos aqui. Então eu vou falar certas frases, as frases são exatamente de foco no nosso medo, na nossa sabotagem. E com esses pontos aqui, com esses toques que nós damos, a ideia é liberar essa energia. E nós podemos começar a ver de uma maneira mais clara e podemos começar a tirar o medo para começar a dar passos mais longos. Ok? Vamos lá então, gente. Batendo nesse ponto do Karatê. Mesmo que eu tenha esse medo do sucesso, pode repetir isso. Tá? E de chegar a fazer o que eu quero, e por isso que eu estou me sabotando, eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo do sucesso, apesar de estar querendo sair bem sucedido, e eu não tenha percebido ainda esse medo, eu ainda assim me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo que esse sucesso vá mudar a minha vida, eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente.
Ok? Dá uma bela respirada. Agora nós vamos na sequência dos 8 pontos. Tanto faz mão direita, mão esquerda, 2 dedinhos, por favor. Vamos lá. Primeiro a gente começa na sobrancelha. Então vamos ali. Sigam comigo, por favor. Eu estou com medo que dê certo. É lógico que assim eu vou sempre me sabotar. Medo que o que eu quero dê certo. É lógico que eu vou ficar me sabotando. Aqui embaixo da boca. É lógico que eu vou procrastinar. Agora aqui na clavícula. Talvez os meus amigos, os meus parentes não achem legal se eu sair bem sucedido. Embaixo do braço. Eu tenho medo. Em cima da cabeça, e é por isso que eu me saboto. Solta bem, isso foi uma rodada, mas vamos um pouquinho mais. Realmente, se você estiver vibrando bem esse medo, isso é importante, tá? Porque assim nós liberamos e nós começamos a ter coragem de dar o passo à frente. Então vamos lá, mais uma vez, mais uma rodada. Antes disso, então, gostaria que você respirasse fundo e falasse em voz alta de novo a mesma frase. Eu tenho medo de sair bem-sucedido e de brilhar. Quanto está forte essa frase? Tá? Talvez ainda esteja forte. Eu tenho medo de sair bem-sucedido e brilhar. Então vamos lá. Nessa vibração, vamos continuar um pouco o nosso exercício. Eu ainda sinto medo que dê certo. Aqui do lado do olho. Lógico que eu vou continuar me sabotando. Embaixo do olho. Eu, no fundo, não quero que dê certo. Embaixo do nariz. Alguém não vai gostar que a coisa saia certa. Embaixo da boca. Lógico que assim eu vou ficar me sabotando. Clavícula. Tem gente que não vai gostar de mim assim. Eu próprio talvez não goste de mim se eu sair bem sucedido. E em cima da cabeça. É por isso que eu me saboto, tentando me proteger. De novo, agora dá uma bela respirada e de novo tenta entrar fazer esse escaneamento da consciência e veja se a visão, se está mais suave, se você está mais tranquilo em relação a esse medo. De novo, pode falar em voz alta. Eu tenho medo que dê certo. Eu tenho medo que eu vá brilhar, que eu vá sair bem sucedido. Veja se esse medo baixou. Se ele ainda não baixou, eu sugiro que você continue dando mais rodadas, né, mais nesses pontos, realmente vibrando até ficar mais tranquilo. Se você acha que ele já tá mais baixo, se você acha que você está mais tranquilo, com mais coragem, então nós vamos para o exercício seguinte, ok? Então vamos continuar, tá? Primeiro a gente no início da sobrancelha de novo. Ao mesmo tempo que eu queria que desse certo, do lado do olho, eu estava com medo. Embaixo do olho. É tudo uma questão de me sentir bem. E agora eu posso me sentir bem e seguro. Embaixo da boca. Fazendo o que eu quero. Clavícula. Eu posso brilhar, arrebentar e sair bem-sucedido. Embaixo do braço, eu vibro o sucesso.
E em cima da cabeça, eu já consegui o sucesso. Ah, o sol está legal. Veja, o sol está dando uma volta, né? O que eu chamo de uma rodada. Você pode fazer quantas vezes quiser, até sentir, vibrar, sentir mesmo você no sucesso. Eu gostaria sempre de dizer isso. Tirar um pouco desse medo e começar a vibrar você onde você quer estar. Isso é importante. Por isso, feche os olhos agora, respire fundo e imagine você onde você quer estar. Veja se você consegue ter essa vida de sucesso que você quer, seja na forma de saúde, dinheiro, felicidade, amizades, amor, o que você quer. É importante você estar vibrando bem aonde você quer chegar. Não se preocupe se ainda tem um pouquinho de medo. É natural, normal, todos nós temos medo. E é por isso que a gente deve fazer um pouquinho desse exercício todos os dias. E tirando o medo, você pode ter certeza, em pouco tempo, muito menos do que você espera, você vai chegar lá. Tá? Eu vou chegar lá, você vai chegar lá, nesse lugar onde nós podemos sair super bem-sucedidos, brilhar, arrebentar e fazer o que a gente bem merece. Gente, eu desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita felicidade. Você merece todo esse sucesso, tá? E principalmente eu desejo muito bom humor para todos vocês. Valeu, fica aqui o meu recado.